Pessoal, vamos fazer a nossa atualização de política aqui no Rumble. Obrigado a você que vem assistir meus vídeos por aqui. É muito mais seguro a gente falar aqui, a gente pode falar à vontade. Então eu agradeço a todo mundo que vem me acompanhar aqui no Rumble, né? Hoje nós vamos falar de 4 temas principais. A pesquisa da Caeste, que já tem algumas informações interessantes aí. O Lula falando merda, Lula pediu voto, Lula falou merda, normal, coisa que acontece todos os dias, e isso vai prejudicar Lula. Vamos falar sobre a Carta da Democracia, que ficou claro agora qual é a jogada da esquerda, e eu acho que o Bolsonaro tinha um jeito muito fácil de resolver isso. E, por último, a gente vai falar sobre uma curiosa colocação de alguns jornalistas e pessoal amigo do Lula que diz que o Lula precisa ganhar de muito. Vamos entender o que isso significa. Essas notícias foram sugeridas por Rei Voluntário, Peter Senhor Barriga e mais um monte de gente. Mais uma vez eu agradeço a quem sugere as notícias para a gente falar aqui e obrigado também a quem vem acompanhar a gente aqui no Rumble, né? Pois bem, olha só, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, pesquisa muito antes da eleição não serve para nada. Mas à medida que as pesquisas vão chegando perto da eleição, se você descontar as tendências de cada instituto, elas podem dar indicações bastante interessantes. Eu falei também, e repito, que pesquisas como o da Datafolha, esquece, a Datafolha está irremediavelmente perdida. Mas outras pesquisas podem ser que vão convergindo para resultados mais corretos e principalmente mostrem informações que podem ser usadas nas tendências, né? Então, essa reportagem aqui do UOL chega a ser engraçado, porque fala sobre a pesquisa da Caeste, né? Eu não sei como é que pronuncia o nome desse negócio, é Caeste, Caeste, enfim, foda-se. O que diz aqui? Olha só, que o Lula oscila 1 ponto e Bolsonaro flutua para 32. Engraçado, né? Os termos que eles usaram, né? O Lula oscilou, ele não caiu, ele oscilou. E o Bolsonaro ele não subiu, ele flutuou. A vida de petista está cada vez mais difícil, meu amigo. O jornalista tem que ficar criativo para inventar essas coisas, cara. Despiora, não sei o que lá, inventa um monte de coisa aí para tentar lançar a mensagem deles. Porque o fato é que Lula, sim, caiu. Ele estava com 45, caiu para 44, e Bolsonaro subiu, estava com 31, foi para 32. Ok, que foram diferenças pequenas. Se você olhar assim no grande esquema das coisas, está dentro da margem de erro e coisa e tal. Mas por que o jornalista se sentiu compelido a falar esses termos assim, de não oscilou, flutuou, para não dizer que caiu ou subiu, né? Porque quando você olha essa pesquisa da Caeste, ou Cast, ou sei lá o que, no tempo, olha só o que ela diz pra gente aqui, né? Vamos olhar que eles fazem essa pesquisa com muita frequência, então tem várias pesquisas aqui ao longo do tempo. E daí, olha só, o Lula, ele tá parado aqui nessa faixa de 45, ele caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, então ele tá estacionado nessa faixa aqui. E olha o Bolsonaro ao contrário, né? O Bolsonaro tem só subido nesse tempo todo, porque por 2 motivos. Primeiro, porque o pessoal tem que começar a maneirar na distorção da pesquisa, você sabe como é que é, a eleição está chegando aí, não dá para distorcer até o final, mas também porque é aquilo que está acontecendo que eu falo para vocês. Os eleitores estão começando a chegar à conclusão, muitos eleitores que não gostam de Bolsonaro, mas estão começando a chegar à conclusão de que, caramba, não vai ter jeito, vai ser Bolsonaro ou Lula, e entre Bolsonaro e Lula, não tem jeito, é Bolsonaro. Então, repara que é um crescimento constante. Então, embora realmente, se você olhar no último mês, a última pesquisa, a diferença foi só um pontinho para mais, que seria dentro da margem de erro, se você olhar ao longo do tempo aqui, ó, é uma subida constante que é significativa. Saiu lá da casa, primeiro saiu da casa dos 20 e pouco, pulou para a casa dos 29 em abril. Aí depois subiu, já está na faixa dos 32, ou seja, tem subido enquanto o Lula está estacionado ou caindo. E repara, e tem mais um problema para eles aqui. Por quê? Essa subida grande que teve aqui por volta de fevereiro, em que ele saiu de 24% e foi para 29%, ou 28%, subiu 5 pontos percentuais em pouco tempo, foi, segundo eles podem creditar isso à desistência do Moro, né? O Moro, nessa época, desistiu da campanha dele, então você pode imaginar que foi a subida em função disso. Eu não acredito que seja, tem algum efeito, certamente, eu não acredito que seja só isso, mas certamente eles podem dizer que foi isso. Agora, de lá para cá, não teve nenhuma mudança. Todo mundo que desistiu nesse meio tempo foi para o lado do Lula.
uns caras irrelevantes aí, Janones, Marçal, sei lá mais quem, um monte de nome que não quer dizer nada. Esse pessoal chegou a anunciar candidatura, tentou fazer uma coisinha na rede, tinha um monte de gente sugerindo, não, fala do Pedro Marçal, fala do André Janones, mas pô, lógico, vou falar de candidato irrelevante. E tava na cara que era armadilha, era isso que eles queriam. Eles lançaram uns nomes meio desconhecidos para ver se decolava pela internet, não decolou nada. No final das contas, esse pessoal desistiu em favor de Lula. Era todo mundo lulista querendo apoiar o Lula no final das contas, né? Então, o que a gente vê nesse quadro aqui é, olha só, Ciro Gomes caindo também, parado aqui em torno de 5%, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, está lá nos 5% dele. Os outros candidatos todos caíram também. A Simone Tebet subiu, mas ela continua ali. Subir de 1% para 2% é muito pouco para fazer alguma diferença. Eu não duvido que a Simone Tebet vai acabar essa corrida na frente do Ciro Gomes, hein? Escreve o que eu estou dizendo. Ela é um adversário pior do que o Ciro Gomes. Mas, de qualquer forma, não fez diferença, que a única diferença é realmente a subida do Bolsonaro, que por isso que o jornalista se sentiu tentado a usar termos como oscila, flutua. Vamos ficar anotando esses termos aí, porque tá engraçado isso. Faz mais força aí, jornalista. Agora, esse outro aqui, a Estela Borges, né, quem fez essa primeira reportagem aqui foi a Isabela Cavalcante. Agora, essa outra reportagem também no UOL é um pouco mais honesta, né? Porque a nova pesquisa Quaest traz boas notícias para Bolsonaro. E daí ele explica aqui que houve uma diminuição e coisa e tal. E aí eles falam aquela coisa que é o sonho dourado de todos os petistas, né? O pessoal está contando com isso. Na visão deles, o Bolsonaro, essas medidas aí do aumento do Bolsa Família, da diminuição do combustível, isso tudo vai ajudar o Bolsonaro, mas isso chegou muito tarde, ou seja, o Bolsonaro não conseguiria tirar a diferença toda que tem para Lula e, portanto, Lula vai ganhar a eleição, porque não vai dar tempo disso fazer efeito. Eu já falei para vocês que eu acho pouco provável. Na verdade, primeiro que não acho que que exista essa diferença toda. De fato, a impressão que eu tenho é que Bolsonaro está na frente nessa pesquisa, mas mesmo que tenha diferença a ser tirada no final das contas, a campanha está começando agora, gente. Antes do dia 16 de agosto, nem pode fazer campanha ainda. Aliás, a gente vai falar sobre um deslize do Lula lá em Pernambuco, no Piauí, sobre isso. Mas, enfim, a campanha vai começar agora. Se você pegar as eleições passadas, o que tem de eleição, que a essa altura do campeonato, o cara que ganhou a eleição estava com 2%, tem um monte por aí. Então, assim, muita coisa vai mudar ainda. Eu não acredito que quem está com 2% agora vai ter chance nessa eleição presidencial, porque a coisa já está muito cristalizada. Mas que tem ainda espaço para entre Lula e Bolsonaro a coisa variar muito, tem, certamente tem. Enfim, o que ela fala aqui é que houve essa diminuição e coisa e tal, que está uma diminuição consistente, né, que Lula começou lá em cima, Bolsonaro lá embaixo, e Bolsonaro tem crescido sempre, e Lula está só caindo devagar, né? Mas o pior não é isso, o pior é no segundo turno. Que, por exemplo, ele está mostrando aqui... Não, desculpa, aqui é o primeiro turno ainda. O segundo turno a gente vai falar ainda. É o seguinte, entre o pessoal que recebe o Auxílio Brasil, houve uma mudança significativa nas posições. O Lula caiu muito e o Bolsonaro subiu um pouquinho, né? E da mesma forma, quem não recebe o Auxílio Brasil não mudou muita coisa na visão deles. O que eles estão querendo dizer aqui é que foi voto comprado. Eles falam isso explicitamente aqui em algum lugar. Que esse negócio do Auxílio Brasil e não sei o que lá aumentou e coisa e tal, mas eu quero chamar a atenção para vocês nisso daqui. Ó. O aumento começa a ser pago agora. Então esse efeito que eles estão vendo aqui não é nada perto do efeito que vai acontecer de fato quando isso começar a ser pago daqui a pouco. Então ainda vem muito mais diferença nisso daqui, né? E outra coisa que eles colocaram é a diminuição da avaliação negativa do governo Bolsonaro. O pessoal dizendo que Bolsonaro é muito ruim, coisa e tal, caiu de 47% para 43%. Estava em 50% e brau, foi caindo, está em 43%, e a avaliação de ótimo e regular continua subindo. E isso vai naquele sentido que eu falo para vocês, o pessoal fica muito nessa ilusão de que não, Bolsonaro tem uma rejeição enorme, nunca vai ser reeleito, porque mais de 50% rejeita ele. A rejeição é um negócio que muda muito, as pessoas na hora H mudam muito isso daí, né? Enfim, e se você ver como é que está o andamento aqui, eles botam o Bolsonaro e Lula empatados já na região sudeste, pouca diferença nas outras regiões. Eu acho muito engraçado isso daqui do Lula tá ganhando na região sul, né? Mas se eles estão dizendo, né, vai saber onde é que eles fizeram
essa pesquisa na região sul. Enfim, o que ele está mostrando aqui é justamente que Bolsonaro tem motivos para ter esperança de que vai superar o Lula. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O segundo turno é falado aqui, ó, que caiu a diferença no segundo turno, caiu pouca coisa, mas é aquele negócio, é mais uma indicação de proximidade dos dois, né? A inflação, ninguém mais está preocupando com isso, e lembra, a inflação é o principal ponto que o brasileiro ainda tinha para reclamar do governo. A inflação realmente está alta e não vai cair tão rápido. Ela deu uma caída agora, vai ter deflação esse mês, isso é significativo, mas vai demorar tempo até a coisa toda acalmar. Qual que é a questão disso daí? Sem inflação vão reclamar de quê? Emprego está bombando, desemprego está caindo, um monte de notícia boa de investimento aqui no Brasil. O pessoal está falando que está difícil contratar gente, o pessoal está querendo contratar e não consegue gente para contratar, para trabalhar. É realmente uma situação complicada para a esquerda, a melhora que está havendo na economia. Então, com a economia boa, meu amigo, esquece. Lula tá com esse número aí só por mera inércia das pessoas de falarem o nome dele, né? A recuperação de Bolsonaro no Nordeste, no Sudeste, até a Vera Magalhães dá o braço a torcer aqui, né? Sugere efeito de medidas. Segundo ela, de novo, é o Bolsonaro comprando voto com o Auxílio Brasil e com a diminuição do combustível, mas na verdade é aquele negócio, é Bolsonaro mostrando a que veio, né? Ele tá gerindo o país, está mostrando coisas positivas aí no final das contas. E, de novo, o que ela vem com aquela história de que não dá tempo mais, agora a diferença é muito grande, é o que o pessoal está se segurando nessa expectativa deles aí. Eu, sinceramente, não compartilho dessa opinião deles. E o próprio CEO dessa empresa Cast aqui, ele falou que a diferença pode cair mais. Ele sabe que pode cair mais porque ele está mexendo nos números para ser grande a diferença. É lógico que ele sabe que pode cair mais essa diferença, porque essa diferença ele está enfiando lá nos números, está enfiando lá nos números. Então certamente vai cair aí antes da eleição, mas é um alerta que ele está dando. No final das contas, ele está dizendo que o presidente ainda tem chance de crescer por causa dos benefícios. Então aqui a gente tira uma outra percepção dessa coisa. O pessoal já está se preparando, já está preparando o discurso da derrota. Por que Lula perdeu a eleição, apesar de ser o franco favorito lá atrás e coisa e tal? Porque Bolsonaro deu um golpe com o negócio do Auxílio Brasil e da diminuição do preço do combustível. Pode ter certeza que este é o caminho que eles vão tentar levar, né? Que Bolsonaro ganhou a eleição de forma ilegítima, porque comprou com Auxílio Brasil e coisa e tal, e já tem pedido de impeachment na segunda-feira, no dia 2 de janeiro, quando Bolsonaro tomar posse lá, você pode ter certeza. E outra coisa impressionante nessa pesquisa também é que Lula caiu 9 pontos percentuais entre os jovens e Bolsonaro subiu 6 pontos percentuais. Isso é uma coisa significativa porque os jovens tipicamente ainda votam muito para a esquerda, então no final das contas isso significa uma tendência de mudança aí bastante palpável, né? Enfim, e também fala sobre a recuperação de Bolsonaro no Nordeste. O Nordeste, e entre eleitores mais jovens, está retornando aqui, Bolsonaro teria tido uma recuperação. Então aquele negócio, eles estão começando a ajustar os números para chegar nos números corretos. A gente já sabe que Bolsonaro está muito melhor do que esse pessoal está falando. Então é isso daí. Vamos ver como é que vão ficar as pesquisas daqui para frente. Mas essa pesquisa certamente é uma notícia boa para Bolsonaro, mostra que está indo no caminho certo. E a grande questão vai ser justamente o que eu vou falar agora em agosto. Ao longo do mês de agosto, o que vai ter? Vai ter o anúncio de deflação e vai ter o anúncio de... vai ter o pessoal recebendo o novo Auxílio Brasil. Aí que nós vamos ver realmente como é que esse pessoal vai encarar esse tipo de coisa. Certamente não vai encarar bem, né? Chega a ser curioso, como eles falam aqui, que a percepção de que a alta na gasolina é culpa de Bolsonaro cai 7 pontos em 2 meses. Bolsonaro diminuiu o valor da gasolina, né? Agora, é curioso a pesquisa mostrando o quanto o pessoal tá com a causa certa, né? A causa, porque os preços dependem de fatores externos, é apontada por 34% dos entrevistados. Ou seja, a maior parte acha que a culpa é porque o petróleo está caro lá fora mesmo. E é verdade, é por isso, né? Em julho, 25% achavam que era culpa de Bolsonaro, agora é 21%. Caiu isso daí, né? Era 28%, desculpa, lá, e agora é 21% que achavam que era culpa do Bolsonaro e as outras culpas vêm depois aí. Enfim, é boa notícia para Bolsonaro essa pesquisa, apesar de estar longe da verdade ainda.
No Piauí, o Lula pediu voto descaradamente, na cara dura. Falou, eu queria pedir para vocês, cada mulher, cada homem do Piauí, que tem a disposição de votar em mim, a disposição de votar no Wellington, eu queria pedir para vocês votarem em mim e no Wellington. Mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí. Eu não sei quem é Rafael, não me interessa, também deve ser algum candidato lá. O fato é que isso é pedido de voto e isso é ilegal na campanha eleitoral, né? A pena é multa de até 25 mil reais. Duvido que o TSE aplique alguma multa significativa no Lula. No máximo vai aplicar multa, um salário mínimo, uma besteira dessa, mas mesmo que aplique 25 mil reais, que diferença faz? Os caras estão com um fundão eleitoral exorbitante lá, eles pagam sem dor isso daí, né? Em tese, só pode pedir voto a partir do dia 16 de agosto. Agora, tenha em mente, 25 mil é a primeira coisa, né? A punição é até 25 mil reais. Agora, em caso de reincidência, em caso disso feito várias vezes, isso pode ocasionar, sim, a impugnação da campanha. Não vai acontecer isso, vocês sabem disso, né? Não vai acontecer isso com Lula, mas que poderia dar margem a isso, poderia. Se fosse um candidato que não é amigo do TSE, do STF, pedido de voto de forma reiterada poderia chegar até a impugnação da candidatura. Então, esse tipo de merda que o Lula falou aqui não vai dar muito problema para ele, não. Agora, esse tipo de merda eu acho que tem uma chance maior, né? Lula falando que o agronegócio deve ser eliminado da terra. Pois é. Esse é o Lula. Ele quer o MST, ele quer o pessoal invadindo terra e coisa e tal. É o cara parado no tempo sem perceber que, meu amigo, sem o agronegócio no Brasil, o mundo passa fome, né? A verdade é essa. Não é só o Brasil que passa fome, não. É o mundo que passa fome. Enfim, agora vamos falar de um outro assunto, que é a questão da Carta para a Democracia que o pessoal inventou, que é lógico que é a favor do Lula e coisa e tal, mas olha só a coisa, né? O que eles estão querendo colar agora em Bolsonaro? Que o Bolsonaro não vai assinar a carta. Como se fosse razoável o Bolsonaro assinar uma Carta para a Democracia que claramente está criticando ele próprio, né? Eles querem que ele critique, que ele assine a Carta da Democracia. E daí ele falou que atacou a carta, que fala em caras de pau e sem caráter e coisa e tal. Mas olha só o que eles estão querendo fazer. Justamente estão querendo criticar Bolsonaro porque ele não vai assinar a carta. Eles estão querendo que ele assine a carta. Aqui, ó, ele vai cancelar, talvez cancele aí da Fiesp, porque o pessoal lá pode convidar ele a assinar a Carta para a Democracia e ele não vai querer assinar porque esse troço claramente tem envolvimento do Lula lá, é o pessoal querendo ajudar o Lula, né? Então, no final das contas, eu acho uma besteira isso daí. A gente já falou que a Carta pela Liberdade já está com muito mais assinaturas do lado de cá. Agora, qual que é o problema disso daí? Porque vocês já viram qual é a narrativa que a esquerda vai querer colar, né? Não, Bolsonaro é contra a democracia, ele não assinou a Carta pela Democracia e coisa e tal, vão fazer aquele auê todo. Mas no final, sabe o que acontece? No final das contas, o que acontece é o seguinte, o povo, em geral, não tá nem aí para esse negócio de Carta da Democracia. Isso daí é coisa que faz efeito entre o pessoal mais escolado, o pessoal mais antenado em política, e esse povo, meu amigo, já está com o voto decidido, ninguém vai mudar voto mais, né? O povão em geral, a galera em geral, é aquela turma que não está nem aí para política e vai decidir agora, e eles são importantes para ver quem vai ganhar essa eleição, esse pessoal não está nem aí para esse tipo de coisa, é uma besteira completa isso daqui, mas que eles vão tentar colar, vão aqui, ó, o Luciano Huck e o Dória assinaram o manifesto para atingir 1 milhão, já está com 600 mil, eu aconselho vocês aí no change.org, e assinar esse daqui, vamos ver com quantos que está aqui, já está com 770 mil, dá para chegar a 1 milhão antes do pessoal da democracia lá, hein? É só procurar isso aqui, ó, Manifesto da Nação Brasileira, Defesa das Liberdades, que é a carta do lado do Bolsonaro, né? Mas vamos ter em mente o seguinte, é só para esfregar na cara dos petistas mesmo, porque fazer diferença, nem a deles, nem essa daqui vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Agora, um último ponto que eu acho que é importante falar aqui é a questão justamente de uma das coisas que o Lula falou lá, que ele pediu uma surra eleitoral em Bolsonaro, que tem que ganhar e tem que ganhar de muito, e aqui o Stuhlberg vê risco de República das Bananas com contestação de vitória apertada de Lula. Então o que ele está dizendo? Se Lula ganhar, mas ganhar por pouquinho, for 50, alguma coisa, não pode, tem que ganhar de muito, né? Tem que ganhar
com vontade para não ter problema, não ter dor de cabeça com isso daí, né? Repara que eles nem falam de Bolsonaro, né? Porque, lógico, eles estão fazendo aqui, na cabeça deles, Bolsonaro já perdeu, Lula já ganhou. Agora, é lógico, ele não tem como fazer essa distinção, né? Então chega a ser curioso ele pedir, avisar que Lula tem que ganhar com muitos votos, né? Porque parece que ele está instruindo o pessoal que eventualmente vai tentar fazer aquela jogadinha lá no primeiro turno para fraudar a eleição. Eu expliquei aqui no canal, tá? Não é fragilidade da urna eletrônica, não. É voto comprado através de candidatos inexpressivos nos estados. Tem como fazer isso, sim. Então, seja lá quem for que esteja cuidando dessa parte da campanha do Lula de fraudar a eleição no primeiro turno, é um golpe que só acontece no primeiro turno, daí a importância que o Lula dá a ganhar no primeiro turno. Ele sabe que no segundo turno ele não consegue aplicar o mesmo golpe. Então, pode ser que esse pessoal esteja dando esse recado. Olha só, o pessoal que está planejando a fraude aí não pode ser fraude de pouco não, hein? Tem que ser uma fraude robusta, senão vai dar ruim. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.